Bom dia a todos os senhores e senhoras congressistas. Sejam bem-vindos à sessão sobre inovação tecnológica. Neste painel, vamos analisar o tema na perspectiva do cliente e serviço. Assiste-se hoje a uma profunda alteração de paradigmas em resultado do acelerado desenvolvimento tecnológico e da digitalização. E surgem novos consumidores mais informados e exigentes que querem soluções à medida, convergentes e multiplataforma. As TIC, cada vez mais centradas no cliente, definem novos modelos de negócio e novas estratégias centradas na inovação, diferenciação e criação de valor. Saber como responder às necessidades específicas do mercado vai estar em debate nesta sessão. A vossa atenção para o moderador. Convosco aqui hoje de manhã. Gostaria de agradecer à APDC e ao Presidente da APDC o convite tão amável que me fez para moderar este debate e iria passar então a palavra e apresentar-vos o Dr. Mário Campo Largo, que é atualmente o responsável da DG Connect da Comissão Europeia e que nos vai dar início a esta sessão. Bom dia a todos. Queria também reiterar os meus agradecimentos à APDC, ao Rogério, por estar aqui hoje e muito honrado por estar numa sessão que tem um painel tão rico e que com certeza vai elucidar-nos sobre a perspectiva do cliente e da inovação tecnológica. Deixem-me dizer que o meu nome é Mário Campo Largo, eu sou diretor na Direção-Geral Connect, da Comissão Europeia. A minha responsabilidade particular tem a ver com a agenda digital e dentro da agenda digital com os trabalhos de inovação e investigação feitos no contexto do programa Horizonte 2020. Um programa que ele próprio já estabelece uma certa continuidade entre a investigação científica, a investigação industrial e os aspectos de sociedade. E eu penso que a inovação tecnológica hoje está diretamente relacionada precisamente com este continuum que existe entre estas três dimensões. Seria fácil, por exemplo, identificar que dentro dos aspectos mais científicos, atividades na área do quantum vêm a ter um impacto significativo na área da segurança passado uns anos, ou quando discutimos zero power, energia zero, vamos ter um impacto significativo no tipo de atuadores ou sensores que vão aparecer na internet das coisas no futuro, ou mesmo quando olhamos para algumas das grandes iniciativas que a Europa tem levado a cabo na área, por exemplo, do Human Brain Project, um projeto que tenta, de alguma maneira, simular o cérebro humano, vemos claramente as implicações que isto tem em termos de supercomputação. Já agora podia falar também na área do grafeno, que é uma área importante nos materiais e com uma repercussão muito grande na área das telecomunicações e informação em geral. Se pensarmos em termos da liderança industrial, também é evidente que os desenvolvimentos na área da internet das coisas têm um impacto muito grande na área da sociedade e, de alguma maneira, também servem fundamentalmente essa dimensão social. Portanto, quando pensamos em necessidades digitais ou quando pensamos nas novas apostas da saúde ou nos transportes ou na energia, é evidente que a inovação industrial é bastante importante. E se pensarmos no envelhecimento ativo, então a robótica aparece também como particularmente importante, como exemplos. Então esta complementaridade é muito importante. Mais importante é também saber que ao nível europeu essa complementaridade não é só teórica, mas é também na prática. Hoje pensa-se que os fundos estruturais devem ter um papel importante na inovação, as regiões têm um papel importante na inovação e, portanto, há esta complementaridade entre o programa Horizonte 2020 e a dimensão regional através da Smart Specialization, ou da especialização inteligente. Ela visa fundamentalmente que os apoios financeiros que vêm até os Estados-membros tenham um papel importante na inovação, na ligação entre as universidades, os centros de investigação e as pequenas e médias empresas, os cidadãos mesmo. Eu vim ontem mesmo da Catalunha, onde foi apresentado o Smart Catalonia, que é o projeto regional nesta área, em que, independentemente de todo o foco que eles puseram naquilo que são assets importantes para eles, a importante mensagem é que o cidadão está no centro da inovação. É assim verdade que o ICT tem também um papel bastante importante, as tecnologias da informação, porque elas são extremamente pervasive, se assim posso dizer, não sabendo bem a palavra em português, ou seja, a nossa vida é cada vez mais mediada por
pelas tecnologias da informação e da comunicação. Pensemos numa internet que passou rapidamente de uma internet da informação para a internet das pessoas e no futuro para a internet das coisas. Eu gostaria talvez de salientar hoje 3 aspectos que me parecem particularmente importantes para a criação de emprego, de crescimento no futuro, dentro da área das tecnologias da informação e em particular dentro da área da internet do futuro, que é aquela da qual eu tenho maiores responsabilidades a nível europeu. E eles são, no meu ponto de vista, a internet das coisas, a computação em nuvem e os dados. Peguemos então na internet das coisas, e aliás este slide tenta apresentar muito esquematicamente. A internet das coisas é aquilo que nos vai permitir não só adquirir os dados, mas também ter a inteligência junto do contexto em que ela tem que atuar. A tecnologia ao nível da internet das coisas começa a estar madura. Nós vimos de uma internet das pessoas em que, enfim, os grandes avanços em termos dos telefones móveis, dos computadores, dos tablets, têm fomentado um grande desenvolvimento e um conjunto de requisitos muito grandes para a internet das coisas. Para a internet das pessoas. A internet das coisas vive um pouco ainda à volta de alguns silos, de alguns verticais, de algumas tecnologias verticais, sem grande dimensão de interoperabilidade. Contudo, há um desenvolvimento tecnológico que é relativamente maduro, há um impacto muito grande em muitas indústrias, vamos desde a indústria da logística até a do ambiente, dos transportes, enfim, manufacturing em geral. Temos um conjunto muito alargado de atores que desenvolvem os seus objetivos de negócio nesta área. Temos modelos de negócio bastante diferenciados. E o que no futuro nós pensamos que vai acontecer é que esses silos verticais vão ser progressivamente integrados. E daí o papel que, aliás, foi referido jogando na introdução, de haver plataformas abertas que possam trazer esses vários modelos de negócio em conjunto. Então, estas duas dimensões, mais de pessoas e mais de coisas, vão se fundir numa ideia que vamos ter uma internet com princípios genéricos bastante comuns. De um lado temos as aplicações relacionadas com o consumidor, os wearables, a casa mais automatizada, o healthcare, todos os serviços de entretenimento que podemos imaginar, mas também, progressivamente, o lado da internet das coisas, aquilo que era pilares ou silos dedicados, vão se fundir e há um papel importante para as indústrias e para o governo nessa área. Continuamos a ter, contudo, alguns desafios importantes. Imaginamos que temos plataformas abertas que conseguem controlar, digamos, toda esta integração. Não é fácil e, além do mais, há questões importantes em termos da segurança, da privacidade, até da aceitabilidade, da aceitação pelo utilizador. Problemas de standardização também. O que é certo é que nós prevemos que no futuro 50 mil milhões de objetos em 2020 estarão à nossa disposição, interacionarão entre eles e connosco. Portanto, não são apenas objetos que estão isolados, são objetos que conseguem perceber o contexto em que estão a trabalhar e a atuar. E para isso nós precisamos de uma infraestrutura que seja cada vez mais, tenha uma performance cada vez maior. O acesso vai ser fundamentalmente móvel, mas essa infraestrutura vai trazer uma convergência entre o móvel, o fixo e os satélites. Só para termos uma ideia, quando nós pensamos na quinta geração, que é aquela que nós começamos já em termos de inovação e investigação, apesar de estarmos só agora a fazer o rollout da 4G em muitos dos países, a parte móvel nós pensamos que uma quinta geração tem que multiplicar por 1000, digamos, o acesso em termos de capacidade, mas também, se pensarmos em termos de pessoas que são servidas, estes são os objetivos que nós pensamos em termos de pessoas e de objetos. É muito interessante porque o tipo de tráfego que as pessoas vão continuar a desenvolver e a utilizar da net tem a ver com larguras de banda bastante largas, enquanto ao nível dos objetos podemos ter larguras de banda mais estreitas, podemos ter aqui importantes implicações, por exemplo, em termos de espectro, disponibilidade de espectro, a Conferência Mundial de Rádio que vai acontecer em 2015 e depois em 2018 serão fundamentais nesse aspecto. Nós precisamos de espectro, novo espectro contínuo, porque é evidente que se há tecnologias que podem permitir, digamos, a aglomeração de espectro, também é importante que uma nova geração de infraestruturas possa ter espectro atribuído. Daí que hoje a inovação tecnológica não passa apenas por desenvolvimentos tecnológicos, passa também por esta integração entre políticas legais ou regulamentares e os desenvolvimentos tecnológicos. Mas obviamente que há um aspecto muito importante para nós todos, que é o aspecto da energia. É um aspecto genérico, uma política europeia na área da Europa 2020, mas aqui é particularmente importante. As tecnologias da informação e comunicação hoje representam uma quantidade muito grande, digamos, do consumo em termos energéticos, e nós pensamos que a quinta geração tem que ter um
um indicador muito claro em termos da energia que vai consumir. Nós pensamos que poderemos reduzir da ordem de 90% essa energia numa geração em que fazemos uma análise não só das tecnologias de hardware, mas também de software. E, finalmente, esta dinâmica de termos uma resposta imediata dos serviços. E é muito importante porque não é só termos a resposta quando estamos num ambiente urbano que pode ter microcélulas espalhadas por todo lado, mas é também esta interação quando nós passamos do ambiente urbano para o ambiente rural, por exemplo. À parte da investigação que é feita especificamente nesta área, com certeza que para os nossos operadores europeus é importante diminuir os investimentos em capital e também em operacionalidade, em custos operacionais, e é por isso que esta nova geração de tecnologias vai enfrentar desafios muito importantes na softwareização das infraestruturas e na utilização de plataformas genéricas. O segundo aspecto que eu gostaria de brevemente salientar é o aspecto da cloud. É um aspecto muito importante. Aqui, mais do que talvez noutro caso, há uma complementaridade muito grande entre os desenvolvimentos tecnológicos. Os desenvolvimentos tecnológicos têm muito a ver com segurança, têm muito a ver com federação e interoperabilidade de soluções na área de computação em nuvem. Modelos distribuídos versus modelos centralizados. Imaginem que nós imaginarmos o acesso a ser feito fundamentalmente por móvel, talvez as nossas estações de base móveis sejam elementos importantes de uma estratégia de computação em nuvem distribuída. Ou seja, há desafios importantes ao nível tecnológico, mas eu diria que aqui há um aspecto legal, um aspecto de aceitação bastante importante. E não preciso de invocar aquilo que se passou com a NSA nos últimos tempos, mas é evidente que as preocupações em termos de acesso a conteúdos e de privacidade são bastante importantes quando falamos na cloud. Há 2 anos atrás nós lançámos, eu tive o prazer de estar com a comissária Nelly Cruz a lançar a estratégia de cloud de computação em nuvem para a Europa. Ela era fundamentalmente, ela tinha o foco fundamental no incentivo à adoção da cloud. Mas 2 anos depois, nós temos uma situação particularmente diferente. A cloud está aí, a computação em nuvem está aí, e neste momento ela é uma infraestrutura crítica para nós. Se até agora nós tínhamos trabalhado com a indústria, por exemplo, em termos de desenvolvimento de cláusulas contratuais que defendessem pequenas e médias empresas, em Service Level Agreements, para termos capacidade de medir o serviço que era fornecido e para termos Service Level Agreements fossem inequívocos, ou se por outro lado tínhamos trabalhado com eles então em códigos de conduta para que haja uma autorregulação da parte da indústria. Hoje, os desafios são diferentes e passam por não só estimular a adoção, mas também perceber que a cloud, a computação em nuvem, é já uma infraestrutura crítica para os serviços de e-government, para os serviços da indústria, para os serviços mais variados. E, portanto, a perspectiva daquilo que temos que fazer vai evoluir. Esperamos que com a nova Comissão nós consigamos fazer um complemento de estratégia, aquilo que eu chamo de estratégia Cloud 2, para digamos, darmos continuidade ao trabalho que foi feito até agora. E os dados, como dizia no fim, os dados são muito importantes, residem na net, eles são de facto o centro, são a moeda de troca, digamos, da economia digital, se assim posso dizer. Então, aspectos de data analytics, data prediction, aspectos de visualização, tudo isso são enormes desafios que estão pela frente. Não queria, contudo, de deixar de completar a minha apresentação, chamando a atenção que, obviamente, à parte destes desenvolvimentos e destas 3 dimensões que me parecem particularmente importantes, há um objetivo global na atividade da Comissão Europeia. Eu penso que em todos os países e em todos os Estados-membros e também em todas as perspectivas mais industriais ou mais públicas, em fomentar a inovação na Europa. A Comissão Europeia teve um papel decisivo na criação daquilo que se chama hoje do Startup Europe e, portanto, ao fazermos um conjunto de iniciativas que passaram por criarmos um Leaders Club com os empreendedores que tiveram mais sucesso, os Skypes, os Rovios, enfim, todos os Spotify, todos esses que deram soluções novas para o mundo digital. Ao trazê-los, damos um exemplo à juventude de que é possível na Europa também fazer inovação através de empreendedorismo. Mas o efeito em rede que as comunicações hoje trazem leva-nos a pensar que os empreendedores têm, nesta área, principalmente quando aquilo que nós chamamos os web entrepreneurs, os empreendedores na rede, quando eles desenvolvem aplicações, passam rapidamente do mercado de para um mercado infinito, praticamente de um dia para o outro. Tem um crescimento
infelizmente podem falhar mais do que talvez outros que tenham implicações na área do hardware. Ou seja, há algumas especificidades que têm a ver com a internet e que permitem ao empreendedorismo ter características e poder ser apoiado de maneira diferente. Queria só afinar para dizer que, ligado completamente à área de empreendedorismo, é a criação de plataformas abertas. Hoje, as cidades inteligentes, hoje à tarde vai haver uma sessão particularmente focalizada nas cidades inteligentes, vivem, e a internet das coisas ou dos objetos, como eu falei há bocado, vivem, quando nós conseguimos ultrapassar estes silos e criar plataformas abertas que permitam que os dados que pareciam que eram só relevantes para um modelo de negócio e para uma área vertical, hoje se percebe que são importantes para todas as áreas verticais, e esta interação e o entendimento, a compreensão semântica dos dados passa a ser muito importante. Daí a necessidade de plataformas abertas para a inovação. A Comissão tomou liderança de desenvolver na área da internet do futuro uma plataforma cujo nome é FiWare, ou FiWare, se quiserem utilizar a terminologia mais inglesa. É uma plataforma open source, é uma plataforma que está disponível, que pode ser utilizada através da computação em nuvem e que está a ser neste momento já a base de muitas cidades inteligentes e muitas experimentações piloto em áreas mais variadas, desde a saúde à indústria ou outras. Porquê é que eu acho que isto é tão importante? Primeiro, porque está muito ligado à parte de empreendedorismo, porque permite que haja um conjunto de ferramentas estabilizado e apoiado pela indústria que se possam utilizar para compor de uma forma mais abstrata as nossas aplicações. Há neste momento um lançamento, foi feito há pouco tempo, em setembro, o lançamento de uma iniciativa de aceleração do FiWare, que compreende a distribuição de à volta de 80 milhões de euros na Europa, em pequenas tranches de 50 a 100 mil euros para jovens empreendedores que queiram desenvolver aplicações para cidades inteligentes, ou para a logística, ou para a agricultura, ou para a energia, ou para o ambiente, desde que utilizem e potenciem, digamos, os componentes bases desta plataforma aberta. Tenho o prazer de dizer também que em Portugal há um desses projetos, um desses 16 projetos, desses 16 aceleradores, está baseado no IPN em Coimbra, onde, embora isto não seja limitativo no aspecto geográfico, é possível que nós tenhamos em Portugal condições mais favoráveis para que os nossos jovens possam participar ativamente na criação de apps que explorem a internet das coisas. Ideias a reter, a inovação tecnológica é muito importante, mas importante no contexto mais alargado, a dimensão regional, a dimensão da estratégia inteligente, a ideia de envolvermos o maior número de atores na inovação, o utilizador, o cidadão, como um ponto importante da nossa inovação, e a ideia que, no meu ponto de vista, a internet das coisas, a computação em nuvem e os dados são 3 pilares que vão garantir o crescimento do emprego e da economia na Europa. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Mário. Obrigado, Mário, por esta apresentação tão interessante. Eu iria agora passar a palavra a um colega sócio meu da Deloitte em Espanha, que nos vai trazer um pouco o lado dos operadores, vai olhar para... Foi um estudo realizado pela Deloitte que olha internacionalmente para os efeitos que tem tido a inovação e a concorrência nos operadores e vai-nos fazer aqui um pequeno overview. Vou passar a palavra. Já. Muito obrigado à PDC e ao Dr. Campo Largo por a sua apresentação prévia. Sempre es para mí un placer venir a Portugal a hablar de telecomunicaciones, porque creo que Portugal es uno de los mercados más innovadores, con mucha diferencia en telecomunicaciones. Innovador en la forma donde se ha incorporado la televisao a la oferta, innovador en el despliegue de fibra, innovador en la paquetización. Siempre es un placer para mí compartir experiencias y visiones con el sector en Portugal. Pedir disculpas porque o mío portugués o portuñol no es tan bueno como fue, mas espero que sea suficientemente bueno como para que podáis entenderme. Eu voy a tener un approach un poco distinto que o Dr. Campo Largo a innovación. Eu voy a hablar do creación de valor e de como a innovación puede ayudar a esa creación de valor, mas como tamén hai outros palancas moito importantes que facen unha diferencia importante.
O que hemos hecho nosotros es un estudio a nivel global dos principales mercados de telecomunicaciones móviles. Aprovechando un dataset muy rico que hay, hemos visto a creación de valor dos operadores de 2010 a 2013. De operadores en 25 mercados mundiales, hemos tratado de extraer las principales conclusiones de cuáles son las alavancas que realmente permiten crear valor a un operador móvil. Realmente en un mercado como España, donde trabajo yo a mayoría do tempo, a pregunta de creación de valor es muy importante, igual que en Portugal, porque es un mercado donde las receitas han bajado sustancialmente y la pregunta que tiene a gente es: ¿estoy creando suficiente valor dado el mercado o realmente podría estar haciendo mucho más? Entonces, para contestar esta pregunta hemos identificado 3 insights de creación de valor en dos mercados, que son los que están aquí. Durante la presentación iremos en más profundidad, mas empezaré dándoos o headline de cada uno. En primer lugar, o mercado importa mucho. Lógicamente, no es una sorpresa para nadie, pero un mercado Southern Europe hemos visto que tiene una destrucción de valor por la evolución económica, la regulación, la fragmentación de un 25%, mientras que otros mercados, como puede ser un mercado US, crece el valor con o GDP. O sea que el mercado donde estás importa, ese es el primer insight. O segundo insight es, si eres un attacker con una posición de mercado más corta, estás mucho más en control de tu destino, porque si consigues hacer un abordaje de mercado exitoso que se diferencie de los competidores, puedes crear mucho valor incluso en un mercado más negativo. Algunos ejemplos de España aquí: un player mid-size pasando a ser un player grande, como ha sido Orange, ha creado una cantidad sustancial de valor incluso en un mercado como España, o un player pequeño llegando a critical mass o rentabilidad como Yoigo. También hemos visto que incluso para los attackers, con una consolidación inorgánica, se puede pasar a crear valor a través de las sinergias en un mayor tamaño. O mejor ejemplo es Everything Everywhere en el Reino Unido. Los incumbentes e os colíderes, lo que hemos visto es que tienen una tarea mucho más difícil, porque dependen mucho más en la evolución del mercado. Un incumbente que está en un mercado negativo como Southern Europe o un player con una cuota muy relevante del mercado es muy difícil que cree valor, porque va a ser arrastrado por el mercado. Sí que puede tener una alabanca fuerte do EBITDA, que aquí, igual que en España, se ha estado trabajando mucho en este mercado. Tiene otra alabanca muy importante, que es cómo consigue hacer a batalla con los attackers. Si gana a batalla con los attackers, puede crear valor sustancial. Si empata, evita destruir bastante valor. Y si la pierde, como ha pasado en mercados como España o como Francia, destruye mucho valor adicional, incluso más allá do mercado. Si entramos en un poco más de profundidad en el análisis de mercado, lo que hemos visto es una comparación. En el eje vertical tenemos o evolution do market, do mobile market en esos mercados. En el eje horizontal tenemos a evolución do GDP. Y lo que vemos es que hay 4 tipos de mercados muy distintos. Unos mercados que hemos llamado comfort markets, donde a evolución do móvil é alineada con a evolución do GDP. Eso permite a los operadores invertir, permite a los operadores crecer, dando nuevos servicios, permite crear mucho valor simplemente yendo con el mercado. Uno dos ejemplos mejores es los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una regulación que favorece a inversado, que favorece a creación de valor para los operadores. Es un mercado con pocos players, pero muy grande, y ha conseguido un crecimiento de revenues muy importante en los últimos años. También es importante decir que esto cambia. Lo que estamos viendo a día de hoy en Estados Unidos es un incremento muy fuerte de la competencia por T-Mobile y por Sprint. Pensamos que puede pasar a ser un mercado competitivo en el corto plazo, que puede ser un wake-up call para los operadores americanos que han vivido en el confort últimamente. Otros mercados que están debajo son los competitive markets. Otros mercados globales
donde o crecimiento está por debajo do GDP, mas no demasiado por debajo. Esto no es siempre por competencia o regulación, a veces es o incumbente. Hemos visto mercados como Australia o México, donde o incumbente ha hecho una labor muy importante de trabajar contra los attackers. Ellos mismos han reducido o tamaño de mercado para evitar que los attackers pudieran tener una posición mejor. En cualquier caso, en esos mercados todavía hay crecimiento do mercado que permite invertir y permite innovar. Donde está la situación más difícil es en Europa, donde en Europa por una regulación agresiva en favor de los consumidores, una fragmentación de los players, con muchos más players que los players que puede haber en un US o en otros mercados de tamaño similar, con un nivel de concurrencia muy elevado, o que ha pasado es que o evolución de mercado ha sido mucho más negativa que a evolución de GDP. Incluso en Southern Europe, ¿no?, donde estamos todos nosotros, esto ha sido todavía más fuerte, ha sido unos años de caída double digit tras caída double digit, que hace muy difícil crear valor, incluso aunque hagas todos los deberes de innovación, de eficiencia y de todo. Con lo cual, o mercado importa. Eu creo que a nueva Comisión tiene claro a necesidad de cambiar a senda de Europa. Eu espero que en 3 años esta transparencia esté al revés, con Europa arriba, Estados Unidos abajo, porque eso o que hemos visto es que también traslada directamente a la innovación. Entrando en las palancas que puede accionar un player más allá del mercado, o que vemos primero es en términos de creación de mercado total a nivel global. Se ha destruido valor en el sector a nivel global. Esa destrucción ha estado principalmente en los incumbentes, que han destruido aproximadamente un 10% de su valor, mientras que ha crecido estado en los attackers, que para crear 13 billions han destruido 3 veces más valor que en los incumbentes, ¿no? ¿Y cómo lo han conseguido? Pues los successful attackers, lo estamos hablando, medium size attackers que pasan a ser large, por usar más ejemplos, Orange, Claro, SoftBank. Veremos en las siguientes slides que es un tema de innovación realmente. Small players reaching critical mass, esto solo ha pasado en Europa, porque en la mayoría del resto del mundo ya no hay new entrants. Y luego scale through inorganic growth, como ha pasado en Austria, por ejemplo, con 3 comprándose Orange, o el caso de Everything Everywhere. En temas de incumbentes, lo que hemos visto es que algunos incumbentes sí que han sido capaces de ganar a concurrencia a través de la innovación. Veremos el caso de Verizon, o el caso de Telstra, donde ha habido una innovación, una transformación digital muy fuerte que ha permitido ganar cuota de mercado, incluso con una posición incumbente. Y el caso de Claro en Colombia y en LATAM, donde un despliegue muy agresivo de 3G en ese periodo permitió también ganar al resto de jugadores. También vemos que en mercados que son positivos es suficiente para un incumbente con empatar con los attackers para crear valor. Y también vemos ejemplos importantes de eficiencia. Por ejemplo, Vodafone en Reino Unido ha hecho un esfuerzo muy importante de eficiencia en un mercado que no es positivo y ha conseguido crear valor en base a esto. Una reflexión interesante que se ve también de aquí es un poco winners curse en inglés. Algunos de estos winners luego parece que están estropeando valor que han creado a través de transacciones. Si vemos Verizon, por ejemplo, da sensación de que ha comprado a participación de Vodafone en o pic do mercado US, con lo cual todo o acréscimo de valor que pudo hacer destruye con una sola operación. E Orange en España es otro ejemplo muy bueno de acréscimo de valor más un desembolso mucho más grande para comprar un player fijo que no está claro que le permita crear valor.
aquí, muy rápido, simplemente mostrar otro mensaje que creo que es interesante, que es en los mercados Southern Europe a destrucción de mercado ha sido muy similar independientemente del mercado, do mecanismo de destrucción. Algunos mercados se han destruido en base a convergencia, como puede ser el mercado portugués o el mercado español, otros en base a un ataque como Free, que ha podido ser el francés, otros en base a restricción del consumo, como ha podido ser Italia, mas el nivel de destrucción de mercado ha sido muy similar, con lo cual se podría decir que no ha sido dependente de las acciones de los players, más bien dependente de la situación económica, regulatoria y competitiva. Por cerrar, ya, la pregunta es cómo permite a innovación y a diferenciación realmente crear valor. Lo que hemos visto es que hay tres tipos de estrategia que permiten crear valor usando a innovación, más una innovación muy ligada a las necesidades do cliente o que quiere do cliente. Hemos visto gente que a través de Network Quality consigue crear valor porque gana en un mercado a través de Network Quality. O caso que hablábamos de Claro con o 3G Leadership en LATAM ha sido muy claro, ha permitido ganar cuota de mercado en todos los mercados donde estaba, incumbentes atacantes. O caso do 4G de Verizon en US, que fue o líder en 4G y permitió también ganar cuota a pesar de ser o líder. Diferenciación comercial, que tiene que ser, no es una diferenciación de un paso nada más, es una diferenciación continua, donde o líder de un mercado tiene que estar siempre un paso por delante del resto del mercado y traer a innovación que el resto de players no pueden tener. Con eso tenemos Orange en España en el mercado móvil, es un ejemplo muy bueno de eso, de cómo ha ido trayendo innovaciones una tras otra. SoftBank en Japón también ha disrumpido un mercado a través del iPhone, a través de tarifas distintas, a través de canales distintos que o NTT o KDDI no tenían. Y finalmente, quizás donde hemos acabado demasiado es a diferenciación en coste, que es verdad que puede ser una forma de diferenciación, es verdad que hay players con modelos de negocio mucho más eficientes, mucho menos intensivos en personal, sobre todo. Aquí o mejor ejemplo es Free. Free para su operación fija y móvil tiene solamente 300 funcionarios, mientras que France Telecom tiene probablemente 100 veces más funcionarios para un negocio que a lo mejor es 3 veces más grande. Tiene todo absolutamente automatizado. Eso permite una estructura de costes distinta, una estructura de precios distinta, pero para un incumbente o para un player ya establecido es muy difícil competir en ese aspecto sin destruir una cantidad de empleo muy importante. Quería concluir con algunas cuestiones que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la innovación en el mercado portugués. El mercado portugués es un mercado líder en fibra, en banda ancha móvil, mas me preguntaba, ¿puede haber espacio para diferenciación en Network Quality en Portugal? ¿De dónde puede venir esa diferenciación? ¿Es de Wi-Fi, de nuevas tecnologías, de 4G, de fibra? En términos de diferenciación comercial, yo creo que en Portugal la diferenciación en base a precio ya ha llegado al límite por debajo, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer, o mismo en España, cómo se puede hacer para diferenciarse en productos, en servicios innovadores, en canales, en customer experience, en servicios adyacentes a las telecomunicaciones? Y finalmente, a pregunta inevitable do coste, ¿qué se puede hacer para transformar a base de costes aún más dos operadores? Hay oportunidades para realmente recortar muchísimo. Muy obrigado a todos, un placer. Muito obrigado, Jean. No fundo, acho que estas duas apresentações que deram início a esta sessão são, no fundo, mostram as duas forças que temos sentido nesta indústria. Por um lado, toda esta necessidade constante de investimento e de inovação que estava patente na apresentação do Mário. Por outro lado, estas pressões competitivas e pressões do próprio, por um lado da própria indústria, por outro lado da pressão económica e a diminuição do GDP que temos sentido. Como é que estas duas forças
entram a jogar nos operadores. Portanto, eu agora ia passar a apresentar o painel e no fundo, vai ser este o tema que nos vai orientar. Que é, por um lado, temos aqui os players tecnológicos que nos vão falar de como é que podemos diferenciar em termos de produto. Temos os próprios operadores que nos vão falar um bocadinho de como é que podemos diferenciar e como é que podemos olhar mais para as perspectivas de cliente e de serviços que podemos trazer para o cliente, para ver como é que se consegue, em conjunto, contrariar esta erosão do preço, esta erosão da rentabilidade que se tem sentido nesta indústria. Passava então a apresentar o painel e começava pelo Daniel Queiroz de Antunes, que é o diretor da área de serviço de cliente da NOS, José Oliveira, que é o diretor de operações de cliente da Vodafone Portugal, Luís Silva, que é o head de BSS e OSS da Ericsson para Portugal e Espanha, Manuel Castelo Branco, que é o vice-presidente do CTT, Nuno Cetra, que é administrador da PT Portugal, e Pedro Ferreira, que é o Country Director da Huawei. Nesse sentido, também gostava de, desde já, avisar o público que não vamos abrir para questões ao público diretas, portanto, vocês não vão poder intervir. Tenho, no entanto, aqui uma aplicação que a PDC tão gentilmente nos cedeu, através da qual vocês podem realizar perguntas e terão, de alguma forma, a ser introduzidas aqui no discurso e nas perguntas que vamos fazendo aos nossos oradores. Iria, se calhar, começar então olhando para aquilo que é o mercado residencial. Vamos tentar fazer aqui duas rondas de perguntas, uma mais sobre a área residencial, outra mais sobre a área empresarial, e começaria pelo lado da Ericsson, e aqui nomeadamente pelo Luís, e iria colocar, se calhar, Luís, como é que tu vês sobretudo do lado residencial, e como é que vês esta potencial diferenciação do lado de produtos? Quais é que são as tendências que tens visto de curto prazo e que desafios é que os operadores te têm lançado? Muito bom dia a todos. Muito obrigado à PDC e ao Joaquim por este amável convite em estar aqui convosco a partilhar aqui estas ideias. Sobre a questão que levantaste, eu creio que, sem dúvida, televisão, tanto nós na Ericsson, as empresas, normalmente com esta dimensão, há vários estudos de mercado, mas na Ericsson temos um em particular que chamamos Ericsson Mobility Report. Uma das últimas edições fez uma extrapolação e uma visão do que é a visão 2020. Na visão 2020, que até foi aqui um bocadinho mencionada pela apresentação do Mário, portanto, a visão 2020 é uma visão que nos dá um pouco que 50 mil milhões de devices estarão conectados por essa altura. Desses 50 mil milhões de devices conectados, sensivelmente 14 mil milhões têm capacidade para aceder a vídeo, o que significa que, sensivelmente, 50 a 55% do tráfego móvel poderá vir pelo vídeo. Dito isto, a Ericsson, sem dúvida, tem feito uma estratégia extremamente agressiva, interna e externa. Portanto, temos crescido organicamente e por aquisições, para nos posicionarmos de alguma forma como um player de referência e líder nesta área. Temos soluções end-to-end, desde compressores, soluções over-the-top, OTT, até end-ends, obviamente passando pela questão não menos relevante da nossa plataforma de IPTV, que está em sensivelmente 77 operadores, a cobrir 13 milhões de subscritores. Portanto, ultimamente, um dos últimos anúncios foi a nossa a aquisição da Redbee. Portanto, a Redbee é uma entidade que está a fazer a gestão do playout de toda a cadeia de televisão da BBC. Portanto, televisão, sem dúvida. LTE Broadcast também é uma realidade. Portanto, o LTE Broadcast ajuda muito, neste caso, os nossos clientes e os operadores, portanto, ter uma cobertura um bocadinho mais otimizada sobre a sua capacidade conforme as necessidades. Portanto, o LTE Broadcast extremamente útil em eventos massivos, desportivos, lúdicos, que permite aos operadores, de alguma forma, poder
disponibilizar conteúdos premium para os clientes os poderem usufruir em real time. Depois, se quisermos sermos um bocadinho mais ambiciosos, um bocadinho mais futurologistas na nossa sociedade, podemos falar um bocadinho da parte utilities, aquilo que nós chamamos smart meters, os contadores inteligentes, de alguma forma, de uma forma muito simplística, é o facto de nós podermos ter em nossas casas a capacidade de controlar o nosso consumo energético, saber se esse consumo energético, de alguma forma, está adequado à tarifa, ao tarifário que temos, e todo esse controle ser feito em real time. Portanto, é algo em que também acreditamos, aliás, não fazendo aqui um bocadinho, creio que não vou fazer aqui nenhum disclosure, porque foi comunicado sensivelmente o ano passado. Temos um projeto com a Telefónica no Reino Unido, portanto, na O2, portanto, um contrato a 15 anos, onde nos comprometemos a disponibilizar para sensivelmente 23 milhões de casas, 42 milhões de smart meters, e tornar-se, no caso da Ericsson, torna-se um dos projetos mais relevantes machine to machine. Portanto, eu deixo como três highlights entre a televisão, LTE Broadcast e um bocadinho mais fora do mundo telco, os smart meters. Muito obrigado, Luís. Se calhar pegando um bocadinho nas tuas palavras e passando a palavra ao Pedro, vamos precisar de, claramente, muito mais smartphones do que temos atualmente. A penetração de smartphones tem crescido imenso. Não sei se, Pedro, podias dar-nos um bocadinho a tua visão sobre o tema. Sei que tens umas visões também a respeito de qual é que é a potência em Portugal para aumentar a penetração de smartphones. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que a APDC deu ao Huawei Portugal de mais um ano de estar presente aqui neste painel. Quero cumprimentar os meus colegas de painel e a toda a audiência. Relativamente à questão dos smartphones, se nós verificarmos em Portugal, nós efetivamente temos vindo a crescer no que diz respeito à penetração dos smartphones. No entanto, se nós verificarmos o benchmark relativamente à Western Europe, nós ainda continuamos uns furos relativamente abaixo. A média da Europa anda à volta de 45% de penetração, nós estamos à volta dos 33%, e a prova disso é que nós, o Huawei, estamos cada vez mais a apostar no que é o desenvolvimento de smartphones, e não só no desenvolvimento dos smartphones, mas também no desenvolvimento dos próprios chipsets e à procura dessa diferenciação e, obviamente, na cadeia de valor do que é a produção destes smartphones cada vez mais inovadores. E nós não podemos, de certa forma, só olhar para os smartphones, temos também que pensar nos tablets e nos phablets, que são cada vez mais uma realidade do nosso dia-a-dia. No entanto, nós julgamos que, efetivamente, no mercado português ainda há muito espaço para crescer nessa matéria, e a prova viva disso é o Huawei. Eu posso dizer que nós, de 2013 para 2014, duplicámos o nosso volume de vendas no que diz respeito a smartphones. A nossa empresa, a nível globalmente, em 2 anos, conquistou a 3ª posição logo atrás da Apple, e, por outro lado, acredito que nós vamos continuar a fazer esse caminho, a facilitar a vida aos portugueses através dos nossos devices. Por outro lado, também quero pegar aqui um bocadinho naquela questão que foi aqui deixada. Queria dizer que sim, é possível também diferenciar-se o mercado nacional, até porque existem, diria, um grande trabalho a ser feito no que diz respeito a nível das infraestruturas. Acho que a nível da indústria os operadores têm que rapidamente enverdar por uma arquitetura de Software Defined Networks, SDN, e obviamente ir para o Network Functionality Virtualization, ou seja, a virtualização com certeza vai ser um dos grandes desafios, e quero dizer que neste último semestre a Huawei a nível global foi um dos maiores contribuintes para o desenvolvimento do OpenStack Cloud, que nós acreditamos que também poderá vir a trazer grandes inovações e grandes fatores de diferenciação dos players e, nomeadamente, dos operadores para se diferenciarem no mercado residencial também.
Obrigado, muito obrigado. E agora, se calhar, passar então a palavra para o lado dos operadores e a começar, Daniel, se calhar por te perguntar, e pegando um bocadinho no tema deixado pelo Jaime, um dos outros fatores em que podemos evitar esta diminuição da rentabilidade é claramente inovar, não só a nível de serviços, de telecomunicações, como também qualidade do serviço e customer experience para junto daquilo que são os vossos clientes, os clientes dos operadores. Perguntava-te, no fundo, como é que tu vês do lado da nós todo este tema da atenção ao cliente e como é que, na tua opinião, podemos, por essa forma, impedir o churn e aumentar de alguma forma a rentabilidade? Bom dia a todos. Nós hoje temos um cliente, como foi dito na apresentação, que é muito mais interessado, tem muito mais informação, é muito mais exigente e, ao mesmo tempo, tem muito mais utilização de produtos e serviços complexos e também de terminais muito mais complexos. Apesar do Pedro achar que ainda há margem de crescimento, hoje em dia os terminais já são muitíssimo mais complexos. Eu tento explicar muitas vezes aos meus filhos que eu, para ver os desenhos animados durante o fim de semana, da parte da manhã, tinha de esperar por acabar o 70x7 e a TV Rural. E eles têm muita dificuldade em entender isto, porque eles hoje não veem televisão da mesma forma que nós vemos. Do ponto de vista do Time Warp, revolucionou completamente a experiência de televisão que nós temos hoje e da forma como conhecíamos antes. Ao mesmo tempo, a adição destes terminais bastante mais complexos, com funcionalidades muito mais complexas, traz muita complexidade para quem está a gerir do lado do serviço. Portanto, traz-nos muito mais complexidade do ponto de vista de proporcionar um serviço que pretendemos que seja de muita qualidade. E, portanto, é fundamental que no desenho dos produtos e serviços, hoje em dia, nós tragamos o tema da experiência e o desenho da experiência para o principal ponto do ponto de vista de entrega de um serviço de qualidade. O que nós fazemos na nós é que nós colocamos nos sapatos dos clientes. Nós passamos por todas as jornadas dos clientes, seja no processo de compra, no processo de pedido de ajuda, no processo mesmo de utilização do serviço e mapeamos esta experiência em todos os canais de serviço. Seja uma loja, seja o contact center, seja uma rede social, ou seja mesmo um instalador que vai à casa do cliente. E depois identificamos todos os pontos de complexidade que existem nesta experiência, resolvemos esses pontos de complexidade, simplificando a experiência, reduzindo o esforço ao cliente e assim proporcionando muito mais satisfação do ponto de vista de cliente. Depois de fazer isso, nós mapeamos, do ponto de vista de processos de serviço ao cliente, do ponto de vista de sistemas, do ponto de vista de canais, embebido dentro dos sistemas, toda esta experiência, para fazer com quem está a entregar esta experiência tudo muito mais simples. Adicionalmente, standardizamos a experiência ao longo dos canais e fazemos assim garantir que aquilo que nós pensamos do ponto de vista de experiência está a acontecer efetivamente do ponto de vista da entrega. Finalmente, no dia-a-dia, como é que nós garantimos que isto, depois de fazer este trabalho, se mantém vivo no dia-a-dia? Nós medimos todos os processos do ponto de vista dos sistemas da nós. Sabemos exatamente como eles estão, mas acreditamos que o cliente é a principal fonte de melhoria contínua da nossa organização. E aí, por exemplo, nós enviamos inquéritos todos os dias aos clientes a perguntar se está satisfeito com a resolução da sua situação, se foi simples a interação que teve com os nossos serviços e sempre que temos uma nota para nós é menos válida, nós vamos à procura da causa efetiva daquele problema. Se for necessário, falamos de novo com o cliente para perceber qual é que foi o problema e temos um ciclo de melhoria contínua muito curto que permite fazer com que a experiência volte rapidamente a ser aquilo que nós desenhamos. Nós fazemos isto em todos os processos e fazemos isto em todos os canais, o que nos permite perceber quais são os processos que têm melhor experiência ou menos boa experiência e quais são os canais que não estão a entregar uma experiência consistente como nós queremos. E aí atua-se naquele canal e resolve-se o problema naquele canal. E é assim que nós fazemos na nós. Obrigado, Daniel. Se calhar, então, passando aqui a mesmo género de pergunta ao José, do lado da Vodafone, aquilo que nos salta sobretudo à vista é a excelente performance que vocês tiveram, por exemplo, no canal jovem com a Yorn, um canal que, de alguma forma, interage com o operador de formas diversas, procura se calhar muito mais interações multicanal e tem também toda uma apetência para serviços
eventualmente diferentes, conforme o Daniel estava a referir, têm outra maneira de utilizar aquilo que eram serviços tradicionais. Como é que tu, do lado da Vodafone, vês, no fundo, este tema por um lado, customer experience e essa retenção, por outro lado, essa inovação de produto e serviço que é necessário? Bom dia a todos. Obrigado, portanto, pela APDC nos ter proporcionado a oportunidade de dizer o que é que estamos a pensar fazer para dar resposta a algumas das coisas que os anteriores oradores já falaram. Enfim, a IORN, que é a nossa marca para o segmento jovem, foi criada numa altura em que os jovens achavam que a Telecel era a empresa para os pais e, portanto, que nós tivemos que criar uma marca para provar que éramos capazes de ter uma experiência de cliente ajustada, portanto, às necessidades e ao interesse do segmento jovem e dos diversos canais. Portanto, foi uma experiência bastante bem conseguida. E, no fundo, neste momento, o nosso grande desafio é, respondendo ao Jaime, como é que conseguimos incrementar valor no nosso mercado com base em produtos e serviços inovadores. E eu concordo, por exemplo, com o Mário quando ele diz que é preciso incrementar os dados. Quando nós estamos a falar de clientes jovens, temos pensado clientes que não têm, no fundo, um nível de rendimento significativo e, portanto, o que a Vodafone está a fazer é, com o lançamento do RED, numa perspectiva de serviço partilhado ao nível da conta, permitir que os jovens tenham acesso a pacotes de dados com dimensão significativa, sem que isso implique necessariamente um dispêndio de rendimento significativo das suas próprias mesadas. Portanto, estamos conscientes que vai contribuir para aumentar profundamente os dados e fazer com que isso seja feito sem que isso necessariamente afete os rendimentos dos nossos jovens. Portanto, estamos a começar, enfim, está a ter bastante sucesso e esperamos, portanto, que seja uma forma de dar a volta, não só aumentar o rendimento, portanto, do setor, como propiciar, portanto, uma maior oportunidade aos jovens para utilizarem dados em maior quantidade e dimensão. Outra, enfim, para além de propiciarmos dados em condições favoráveis, digamos assim, claro que também temos que criar serviços para que esses dados possam ser utilizados. E, portanto, tirando partido de algumas tecnologias dos colegas que estão aqui no painel, portanto, nós temos um serviço altamente inovador, que é o Live on TV, que me permite que, no fundo, o registro feito através do telemóvel seja mostrado em tempo real na televisão lá de casa. Portanto, por um lado é uma experiência fantástica, não é? Enfim, uma coisa realmente inovadora e, por outro lado, enfim, é uma forma de consumir dados porque estamos a fazer uma gravação num telemóvel que depois vamos disponibilizar numa televisão. Portanto, achamos que isso vai ser interessante. Enfim, está a começar, não é? Já temos uma utilização do serviço significativa, mas achamos que vai criar novas necessidades e novas oportunidades em termos daquilo que podemos fazer. Pois concordo inteiramente com o Pedro, eu acho que ainda temos um grande espaço para aumentar em smartphones e a Vodafone aí tem uma presença muito importante porque, com base na nossa própria marca, estamos a baixar drasticamente o preço dos smartphones e torná-los disponíveis a uma quantidade muito maior de clientes. Acho que temos tido aí um papel muito relevante no aumento da penetração. Enfim, claramente somos líderes em termos de penetração de smartphones, em Portugal e nos outros países, e achamos que isso é determinante para que os nossos clientes tenham a oportunidade de usar os serviços que aqui falámos hoje, porque, em particular, no caso dos jovens, obviamente o dinheiro não é muito e, portanto, é fundamental que os telefones estejam disponíveis com bastante qualidade a bom preço. Ora, tudo isto, para que tudo isto seja possível, e respondendo aqui ao Daniel, no sentido de termos um serviço de apoio a clientes que permita apoiar os nossos clientes em todos estes serviços, no caso em particular dos jovens, é fundamental dispor, portanto, de uma plataforma que permita oferecer a mesma funcionalidade em vários canais, não só, portanto, a nível de voz, mas também a nível de chat. Enfim, não sei se terão todos a ideia, mas a nossa aplicação de My Vodafone tem chat direto e gratuito, o que achamos que será extremamente importante para o segmento jovem, que está profundamente habituado a utilizar o chat e a mandar mensagens em vez de fazer chamadas. Achamos que isto é uma grande oportunidade para que os jovens possam ser suportados por nós em condições altamente favoráveis e, enfim, é altamente inovador e o nosso objetivo em termos de serviço de apoio a clientes, em particular no segmento jovem, é massificar ainda mais a utilização do My Vodafone, colocando maior funcionalidade disponível, não só para que os jovens tenham imediatamente acesso a poder reconfigurar os seus serviços e a poder, de alguma forma, personalizá-los, mas também em termos de suporte, poderem, portanto, ter acesso ao suporte por parte da Vodafone gratuito e completamente disponível. Portanto, resumindo, eu diria que para criar valor temos que aumentar claramente o consumo de dados. Para que isso seja possível é preciso que os dados sejam disponíveis, em particular aos jovens, que são provavelmente a faixa etária que terá maior apetência para incrementar o serviço, estejam disponíveis a um preço
simpático e que não lhes afeta os rendimentos, em particular se conseguimos pôr os pais a pagar, pois melhor, não é? Porque é uma forma de aumentarmos as nossas receitas e, por outro lado, propiciar-lhes devices e serviços que permitam utilizar esses dados de uma forma relativamente simples e bastante disponível. E eu diria, pronto, esse é o nosso segredo, chamemos-lhe assim, para procurar aumentar as receitas do setor e, de alguma forma, responder às necessidades dos próprios clientes. Obrigado, José. Nuno, ia-te passar então agora a palavra. A PT iniciou este processo de convergência, foi efetivamente a empresa que mais inovou também ao nível de juntar tudo o que for serviço de broadband com fixo, com móvel. Como é que tu vês do teu lado os desafios que isso tem tido em termos não só de novos serviços que tem lançado, mas também a área de atendimento e de serviço ao cliente? Bom dia a todos, muito obrigada. Eu, obviamente, tenho que estar de acordo aqui com os meus colegas de painel. A PT, tal como os outros operadores que aqui se encontram presentes, tem que fazer precisamente todo este esforço para acompanhar a evolução, uma evolução natural dos consumidores, que são consumidores hoje em dia altamente informados. E para além daquilo que, enfim, todos nós temos que fazer, que é ter uma plataforma única de relacionamento com o cliente, ter uma plataforma única de provisionamento, ter um portal de self-care único para todos os nossos clientes, que é algo que nos permitiu precisamente fazer a convergência e lançar um produto como o M4O. É um lema da PT e com certeza alguns de vocês já ouviram falar, é que a tecnologia, nós vemos a tecnologia como um meio para atingir um fim. E, portanto, como é que nós podemos inovar tendo por base toda esta panóplia de tecnologia, de soluções tecnológicas que os nossos parceiros nos permitem utilizar? Na PT nós vemos isto de uma forma muito pragmática. Nós lançámos há uns anos a esta parte um programa de inovação que se chama Open e que é constituído, nós designamos por fábricas, é constituído por 3 fábricas, uma fábrica que chamamos fábrica incremental, uma fábrica que é a fábrica planeada e outra que é a fábrica exploratória. Porquê é que eu estou a introduzir isto ao nível da experiência do cliente? Porque, de facto, a experiência do cliente é o fator diferenciador dos próximos anos no que diz respeito à competitividade. Acho que isso subiu como um dos pontos da agenda e de prioridades da agenda de qualquer CEO do setor de telecomunicações. Portanto, o que nós fizemos foi lançar este programa, um programa que neste momento já conta com cerca de 9.000 ideias lançadas num portal interno, que tem participação de pessoas, de nossos colaboradores e também de pessoas externas. Com base nessas 9.000 ideias, conseguimos concretizar 100 dessas ideias que precisamente melhoraram a experiência do cliente. Vamos ver, no que diz respeito à fábrica incremental, é algo que é feito há um ano e aí o nosso foco é medir precisamente a jornada do cliente. O cliente, quando interage com qualquer operador, tem, digamos, vamos simplificar, 3 momentos. O momento em que adquire, o momento em que tem dúvidas ou que reclama e o momento que cada vez é mais importante para qualquer um de nós, onde tem que reconfirmar a sua permanência no operador. E, portanto, a questão da fidelização é a questão central que, neste momento, julgo que atravessa toda a indústria. No que diz respeito à fábrica planeada, que é uma fábrica que nós tendemos a perspectivar do ponto de vista de ciclo de vida do cliente entre 3 a 5 anos, a nossa preocupação hoje em dia visa desenvolver competências ao nível dos recursos humanos e dos colaboradores que se relacionam com os nossos clientes diferente daquilo que tínhamos no passado. Porquê? Porque os nossos jovens, os jovens abaixo de 25 anos, hoje em dia consomem talvez o dobro de tempo de antena, seja a falar, seja de dados, do que nós, com mais de 25 anos, consumimos. Porquê? Porque eles também são muito mais visuais, eles pensam visualmente. Eles têm, com certeza, acesso em casa a computadores e, quando têm qualquer dúvida, recorrem ao YouTube para saber como é que algo funciona. Portanto, desse ponto de vista, é algo que está patente em vários estudos de mercado, que os jovens e clientes do futuro serão muito mais exigentes. Portanto, a forma de nos relacionarmos com eles tem que ser muito mais uma forma contextualizada.
e não a forma como hoje qualquer um dos operadores tem, que é uma forma, enfim, pontual. Nós temos, enfim, dezenas, terabytes de informação sobre os nossos clientes, mais do que se calhar qualquer outra indústria. Nós temos informação sobre o cliente no momento em que ele compra, aonde compra, e, obviamente, isto lança algumas questões, como o Mário há bocadinho levantou, relativamente à segurança de dados e à privacidade de dados, mas, de facto, e isto já tem a ver com a fábrica exploratória, isto, de facto, é talvez um motor de crescimento e de valor para a indústria de telecomunicações a 5 anos, que é a capacidade de transformarmos a informação que hoje temos residente nas nossas operações em melhorias operacionais que podem, obviamente, depois permitir investimentos na experiência do cliente e a tornar a experiência do cliente muito mais fácil e simples do que ela é hoje. Portanto, é assim que a PT, nós vemos o tema do serviço a cliente, que será cada vez mais importante face a uma indústria em que a intensidade competitiva e a necessidade de monetizar os investimentos que temos feito nas nossas redes é um fator, enfim, presente, mais do que presente em Portugal. Obrigado, Nuno. E não é só do lado das telecomunicações que nos últimos anos temos visto grande transformação. Do lado do setor postal tem existido também uma série de transformações e pressões competitivas. E a passar agora então a palavra ao Manuel. Manuel, podes partilhar connosco, no fundo, os desafios que vocês têm sentido para inovar em termos de serviço e em termos de produto do lado do setor postal, para a área residencial? Bom, eu, ao princípio, estava aqui um bocadinho atrapalhado a saber como é que me introduzia um operador postal no meio dos vários operadores de telecomunicações. Comecei a olhar para aquele quadro e começo a olhar para ali e realmente os CTT são talvez a empresa mais sexy no país hoje. Não é uma brincadeira, eu acho mesmo que é a empresa mais sexy do país. E é a empresa mais sexy do país porque inovou. Foi talvez um dos operadores postais a ser privatizado mais bem sucedido na Europa. Enfim, tivemos aquele sucesso momentâneo do Royal Mail, mas hoje as valorizações já não são aquilo que apresentaram nos primeiros meses. A verdade é que alterámos completamente a nossa forma de abordar o mercado, quer na organização, quer nas pessoas, quer na forma de venda. E eu há bocado estava aqui a ouvir a apresentação do Jaime Rodrigues, que dizia que é difícil um incumbente criar valor. Bom, eu acho que nós criamos valor. Temos hoje uma valorização, uma capitalização bolsista de cerca de 1,1 bi, tendo, enfim, a primeira tranche de ida à Bolsa na casa dos 600, se não estou aí, 600 milhões de euros, a segunda, os últimos 30%, já foram na casa dos 900, o que, portanto, 800 e pouco, o que, portanto, significou uma grande criação de valor para os acionistas e, neste caso, para o Estado que vendeu e, portanto, para todos nós, enquanto contribuintes. Essa inovação deu-se e, enfim, nós aprendemos muito com os operadores de telecomunicações. Enfim, não olhamos como alguém diz, para a PT, olhamos para todos os operadores de telecomunicações, porque a nossa cadeia de valor é muito parecida com a cadeia de valor das telecomunicações. Efetivamente menos assente em tecnologia, mais assente em pessoas, mas é exatamente a mesma cadeia de valor. E, portanto, aproveitámos algum do ensinamento e também aí inovamos. E eu, mais uma vez, pegando na apresentação do Jaime, que falou aqui em 3 vetores: qualidade da rede, diferenciação comercial e diferenciação de preço. Qualidade da rede, nós, como sabem, estamos a assistir a uma quebra do tráfego postal na casa dos 5% ao ano. E era impossível manter os níveis de rentabilidade da empresa com quebras do mercado como esta. Enfim, os operadores de telecomunicações queixam-se das suas reduções de receitas,
e parece-me a mim que são mais conjunturais do que a nossa, que é efetivamente estrutural. As famílias hoje deixaram de enviar cartas e, portanto, temos duas áreas que neste momento sustentam o crescimento, a área dos serviços financeiros e a área de expresso encomendas. E, obviamente, são duas áreas em concorrência muito forte, portanto, nós aqui temos de ser distintos e temos de ser inovadores. E significa o network quality, ou a qualidade da rede, significa que tivemos de fazer variedíssimas otimizações na nossa rede de distribuição. E vamos começar um projeto, ou já começámos um projeto cujos resultados serão visíveis em 2015, que tem a ver com uma otimização da rede postal e da rede de expresso encomendas. Isto significa que hoje um carteiro passa todos os dias em todas as ruas do país. Portanto, se passa todos os dias em todas as ruas do país e cada vez entrega menos cartas, significa que pode entregar mais coisas. E significa que vai entregar encomendas. E isto é uma melhoria na qualidade e uma redução de custo que, obviamente, será compartilhada com o cliente e com o acionista, enfim, e esperemos nós também com alguns empregados, ou com todos, mas a verdade é que isto foi uma grande inovação e poucos operadores postais na Europa o fazem hoje. O segundo tem a ver com uma diferenciação comercial. Mais uma vez, a descida de cerca de 50% do tráfego postal nos últimos 8 a 10 anos significou que tínhamos de olhar para a nossa rede de distribuição de uma forma diferente. E houve algumas otimizações que fizemos o ano passado, transformando lojas que são algo que é detido pelo CTT em postos que são, vou simplificar a expressão, ainda que juridicamente não seja bem isto, são no fundo quase franchisados ou agentes, vamos por assim, em postos de correio, mas ainda assim continuamos a ter a maior rede de distribuição do país. 624 lojas, temos cerca de 1.800 postos de correio e cerca de 4.000 pontos de atendimento pay-shop. E, no final disto, obviamente, a diferenciação de preço. Nós hoje temos canais de distribuição diferenciados, obviamente com níveis de preço que são diferenciados, que se repercutem não só no próprio produto, no preço, nas funcionalidades, nos descontos. O trabalho não está feito na totalidade, o caminho já o começamos. É um trabalho certamente um bocadinho mais longo do que aquilo que imaginávamos no princípio, mais longo porque partimos de um ESIS de uma empresa que tem 13.000 pessoas, que tem um conjunto muito forte de sistemas e um conjunto de processos enraizados e, portanto, neste triângulo sistemas, processos, pessoas, nem tudo se consegue mover à mesma velocidade, mas a verdade é que eu acho que nos tornamos uma empresa fortemente inovadora e por isso eu continuo a achar, e talvez com alguma presunção ou talvez com algum otimismo, que nós, olhando ali para o painel, somos hoje a empresa mais sexy garantidamente do painel e posso dizer garantidamente do país. Obrigado. Obrigado, Manuel. Efetivamente, das últimas conversas que eu tive com o Manuel e trocando agora um bocadinho de tema, o Manuel referiu que o CTT tem o privilégio, para além de ser das empresas mais sexys do painel, também de ser das poucas empresas que têm todas as outras empresas como cliente e são efetivamente das empresas que têm um mercado empresarial mais ativo. Trocando agora um bocadinho para o tema e mudando para a área empresarial, ia perguntar, se calhar, Nuno, começando por ti, como é que tu vês, e focando nas PMEs, como é que tu vês este tema do serviço e do produto e como é que nós conseguimos capturar valor nesse segmento? Bem, se o serviço a cliente no mercado de consumo é uma prioridade estratégica no mercado empresarial e mais em particular no mercado das PMEs,
é muito mais estratégica ainda, porque nós de facto não temos um mercado de PMEs, temos vários mercados dentro do mercado. O nosso tecido económico é feito essencialmente à base de PMEs que necessitam e têm necessidades diferentes de acordo com se atuam no setor da saúde, se atuam no setor da restauração, se atuam no setor da educação, dos serviços, e nesse sentido a PT tem desenvolvido algumas soluções verticais para esses clientes. São clientes que preferem uma relação personalizada, são clientes que são muito conscientes do valor do serviço que lhe entregamos e, portanto, aqui a questão da relação com o cliente ganha uma predominância, uma importância ainda maior. Até porque nós, PT, que estamos habituados a relacionar-nos com os grandes clientes, não podemos pura e simplesmente chegar a uma oferta que fazemos a um grande cliente que tem equipas dedicadas, que tem soluções específicas e pura e simplesmente fazer o stripping dessa oferta e colocá-la como uma oferta para uma PME. Isso não é aceitável e é claramente o caminho para eu diria, um beco sem saída. Portanto, a questão do relação com o cliente no que diz respeito às PMEs é algo que, e agora para dar um exemplo concreto que não posso não deixar de dar, é algo que tem beneficiado precisamente o programa de inovação que a PT tem levado ao longo destes últimos anos. Como? Veja-se o caso, passaram aí já pelos vários stands da PT, vem o produto Global Connect Pack, que é uma solução que integra fixo, móvel e cloud. Cloud, com base, obviamente, é uma solução única, é uma solução inovadora, é uma solução que não tem paralelo neste momento no mercado, que está suportada num data center que não tem paralelo também no mercado nacional e mesmo no mercado internacional e que resulta precisamente de todo o esforço de inovação e de aposta e investimento que a PT tem vindo a fazer no mercado, quer no mercado de consumo, quer no mercado empresarial. Relativamente ao futuro, o que é que nós consideramos crítico no mercado empresarial? Há um conjunto de tendências que são conhecidas por todas, como o cloud, unified communications, colaboração, mobilidade, segurança, machine to machine, tudo isto é perfeitamente conhecido. A forma como nós conseguimos oferecer ao nosso cliente uma experiência simples, que é aquilo que os nossos clientes procuram, sempre com valor a baixo custo, é que faz toda a diferença. E é nesse sentido que nós, todos os dias, com as nossas equipas, temos trabalhado para desenvolver, essencialmente, produtos e soluções que privilegiem precisamente estes aspectos, aspectos de eficiência, de produtividade e de adequabilidade a cada necessidade dos nossos clientes. Obrigado, Nuno. Muito obrigado. Daniel, passando e pegando um bocadinho no tema que o Nuno referiu, efetivamente há uma grande mudança de paradigma quando olhamos para a área corporate, quando olhamos para a área de PMEs. Sei que a nós tem estado a investir muito nesta área corporate e em ganhar grandes contas. Como é que tu tens visto do lado de nós esta mudança e esta pressão, quer ao nível da organização, quer ao nível também de tudo que é atenção ao cliente? Muito bem. Importa relevar que das duas empresas que deram origem a nós, já uma tinha uma presença no mercado corporate relevante. É óbvio que a fusão potenciou a posição comercial da nós de forma muitíssimo relevante e muitos dos clientes que têm ouvido falar, que temos angariado, são a prova efetiva disso. É um mercado onde a tecnologia, e certamente o Luís e o Pedro vão falar disso, é muitíssimo mais relevante do que nos outros segmentos. Mas também o cliente é muitíssimo mais exigente do que o cliente do segmento residencial. E, portanto, os fatores de escolha deste cliente são semelhantes a uma escala ainda mais elevada do fator do cliente residencial. Ele quer experiência e que isto funcione muito bem e que aconteça regularmente e que não tenha falhas. Não esquecer também que dentro de clientes corporate nós temos vários clientes. Nós temos o cliente que é o decisor do negócio, que quer que o projeto corra muitíssimo bem. Temos o cliente, por exemplo, a administração, que não quer qualquer disrupção do ponto de vista de negócio. E temos o cliente end-user, no limite num banco, aquele cliente que está num balcão, que quer que a sua venda ou o seu pedido de informação corra normalmente dentro da organização. E se nós voltarmos um pouco às jornadas que estamos a falar do mercado residencial, nós aqui no mercado corporate e no
mercado corporate de alto valor, nós temos jornadas ao cliente, porque cada cliente tem a sua solução e, portanto, nós temos de mapear muito bem a experiência desse cliente. Isso, do ponto de vista de integração e do ponto de vista de fusão, obrigou-nos a rever todos os processos, todos os sistemas e a formar um conjunto enorme de pessoas para garantir a excelência de experiência que nós pretendemos e assegurar neste mercado. Voltando, mais uma vez, à exigência deste tipo de clientes, também os níveis de serviço que nós temos para estes clientes são ainda mais elevados que são no mercado residencial. Nós temos soluções críticas do ponto de vista de empresas, soluções que separam, podemos parar organizações e até coisas ainda mais importantes, e como tal, nós temos, do ponto de vista de Centro de Supervisão de Convergência de Redes, que foi inaugurado há pouco tempo, não só um centro de convergência e supervisão de primeira água, mas uma equipa de trabalho altamente formada, em que todos os dias está a evitar e que estes clientes tenham degradação de serviço e a monitorizar cada um destes clientes um a um, todos os dias, de forma a garantir uma correta experiência de cliente. Do ponto de vista de relação, como o Nuno estava a dizer, a relação sobre estes clientes é muito mais personalizada. Portanto, todos estes clientes têm um gestor de cliente dedicado à sua conta, que não só é a cara para o cliente, como dentro da organização é a cara do cliente e que tem empowerment e ownership para resolver todos os problemas do cliente dentro da organização. Por exemplo, se nós pensarmos no Ministério da Saúde, não vai entregar os seus serviços a uma nós se não tiver a certeza que nós somos capazes de entregar a experiência e de fazer acontecer, e muito bem. Para terminar, nós temos como pilar estratégico a experiência e a satisfação dos clientes. Acreditamos que somos aqueles que estamos melhor preparados para entregar essa experiência, não só no segmento corporate, como no segmento residencial. Obrigado, Daniel. José, vendo isto da perspectiva da Vodafone, vocês, ao nível do grupo Vodafone, servem geografias bastante vastas, clientes com necessidades corporate, mas ao nível internacional e, portanto, não sei se podias partilhar connosco um pouco os desafios que tens visto e partilhar um pouco também o que é a experiência da Vodafone Internacional na gestão destas grandes contas e como é que vocês conseguem inovar, não só a nível de serviço de telecomunicações, mas também de atenção ao cliente, precisamente destas grandes contas corporate multigeográficas. Obrigado pela oportunidade. A Vodafone, portanto, tem um programa que designa por Vodafone Global Enterprises, que no fundo é uma oferta global da Vodafone a nível mundial e provavelmente alguns dos colegas que estão na plateia não sabem, mas as empresas em que trabalham são clientes globais da Vodafone. Em termos de aquisições, portanto, não sei se todos estão a par, mas, enfim, a Vodafone comprou há um tempo esta parte da Cable & Wireless, que era provavelmente um dos maiores operadores da rede a nível mundial e, portanto, neste momento a Vodafone tem capacidade para estabelecer uma rede que eu diria planetária, não é? Portanto, qualquer empresa que tenha necessidade de ter comunicações noutros países e que queira, portanto, estabelecer uma rede, tem condições de ser servida para a Vodafone, provavelmente em condições que mais nenhum player a nível mundial, excetuando eventualmente alguns americanos, terão condições para fazer. E, portanto, estamos em Portugal, portanto, quer dizer que as empresas portuguesas também podem beneficiar dessa perspectiva. Do ponto de vista de serviço a cliente, significa, portanto, que temos gestores de cliente para essas empresas em Portugal, que se relacionam com os colegas de outros países e que, portanto, permitem que o cliente, na realidade, consiga, no fundo, ter uma única voz junto com a Vodafone ao longo de todos estes países e, portanto, tenha uma gestão de serviço e, portanto, e de faturação bastante mais simples. Claro que isso não é tanto aquilo que é mais relevante no mercado nacional, portanto, nós temos muitas pequenas e médias empresas e aí, portanto, a Vodafone também tem um serviço já há alguns anos, que se designa por OneNet e que, no fundo, permite a total desmaterialização das comunicações, portanto, não é necessário haver PABX nas empresas e que garante os serviços de PABX não só para os clientes de telefones fixos, como para os clientes de telefones móveis e também, embora ainda pouco utilizado, a nível, portanto, de ferramentas Office e colaborativas. Nós pensamos que nos próximos tempos o que se vai verificar é um grande incremento por parte das empresas, em particular pequenas e médias empresas, de ferramentas colaborativas e de ferramentas de Office que vão estar residentes na cloud.
e há várias soluções, portanto, de vários players a nível mundial nessa área, e achamos que isso vai ser fundamental porque vai reduzir substancialmente os investimentos que as empresas vão ter que fazer, porque na realidade não vão ter que comprar equipamentos físicos, na realidade vão pagar uma renda, chamemos-lhe assim, e vão poder beneficiar logo desde o primeiro dia de uma panóplia de serviços muitíssimo alargada e disponível em qualquer parte do mundo. Achamos que isso vai ser uma boa oportunidade para as nossas pequenas e médias empresas. Claro que para tornar isto possível é preciso um serviço de apoio a clientes diferenciado ao nível das empresas e, contrariamente ao consumo, a minha opinião é que nas empresas é muito importante a qualidade do serviço de apoio a clientes, porque para as empresas as comunicações não estarem disponíveis não é só um aborrecimento, é de facto uma destruição de valor, portanto elas não têm condições de prestar os seus serviços e de servir os seus clientes e, portanto, a Vodafone, desde o primeiro dia, foi sempre líder no mercado empresarial do móvel e, portanto, uma das componentes fundamentais para atingir essa liderança é a qualidade e a excelência do serviço de apoio a clientes nessa área. Claro que agora também estamos a evoluir para multiplataforma, embora pensemos que para as empresas o que elas mais valorizam é a existência de um account específico que conhece muito bem a solução da empresa e que responde imediatamente a qualquer dificuldade que surja e que permita, portanto, que as empresas tenham os serviços disponíveis de uma forma ininterrupta. Portanto, em termos de empresas, eu acho que a mensagem mais importante a passar é a desmaterialização. Portanto, serviços de telecomunicações disponíveis em qualquer parte, enfim, do país e do mundo, e evitar a necessidade de investimentos vultuosos à partida, que vai fazer com que qualquer pequena e média empresa, qualquer startup, tenha condições de começar logo com serviços de telecomunicações de elevada qualidade e, portanto, grande disponibilidade. Achamos que isso é o caminho para empresas e contamos, portanto, poder ajudar as empresas em Portugal com base nos serviços que disponibilizamos. Obrigado, José. Uma das perguntas que eu estava aqui a ver, que foi colocada pela audiência, foca o tema dos OTTs, Over the Top Players. Já sabemos qual é o impacto que os OTTs têm trazido do lado dos operadores, mas todos nós temos lido notícias de aquilo que a Amazon tem tentado fazer em termos ainda experimentais com os drones e com entrar para o mercado das entregas diretas através de drones. Por isso, Manuel, eu colocava-te a ti a pergunta, como é que tu, do lado de e-commerce e do lado de, no fundo, do vosso serviço para empresas de e-commerce, tens visto o mercado evoluir e que tipo de inovações é que vocês estão a pensar fazer para esse mercado em concreto? Eu certamente mantinha aqui um bocadinho o tom de alguma sobranceria e provocação. Porque eu de repente realizei que, somando os clientes dos 3 operadores aqui presentes e somando ainda mais alguns, chegamos aos clientes do CTT. E porque realmente nós temos esta abrangência, e eles cada vez enviam menos, mas a verdade é que em número de clientes se mantém. E isto onde é que eu quero chegar? Quero chegar aqui à frase do meu colega da Vodafone que fala em desmaterialização, que é uma frase do qual eu fujo como o diabo da cruz. Qualquer coisa que seja passar do selo para o digital é uma coisa que eu confesso que tenho pânico. Mas enfim, isso era uma graça que eu aqui queria dizer. E portanto, mas a verdade é que nós achamos que há valor na comunicação física. Quando estamos a falar do postal, e há uma certa segurança da comunicação física que é absolutamente crítica. Por alguma razão, a Autoridade Tributária e o Ministério da Justiça são provavelmente os nossos maiores clientes e continuarão a ser e têm aumentado, digamos, o seu volume de tráfego, não é? Antes o correio trazia as boas notícias, as notícias da família, hoje em dia traz as penhoras do fisco, as notificações e as contas das utilities e telecomunicações. Mas, enfim, é a vida e nós temos de nos adaptar a esse fenómeno. Bom, nós temos um modelo de negócio, tentando agora entrar um bocadinho na tua pergunta, nós temos um modelo de negócio um bocadinho organizado de uma forma um bocadinho diferente. O mercado, nós temos três áreas de negócio, digamos a área postal, a área de serviços financeiros e a área de expresso e encomendas. A área de serviços financeiros é aquela que é provavelmente totalmente orientada para o consumo, para as famílias,
onde vendemos desde a dívida soberana, os certificados de aforro e os bilhetes de tesouro, onde vendemos produtos de poupança, seguros, agora também vendemos crédito e, como sabem, e é público, temos um projeto para criar um banco postal que é claramente um banco direcionado para as pessoas e, neste caso, não para as empresas. Digamos, este segmento é muito interessado, como eu disse há bocado, na questão na nossa rede, que é talvez a maior rede que existe no país. Eu agora não tenho de cor o número de balcões da Caixa Geral de Depósitos, mas andará muito próximo destes 624 lojas que nós temos, e sobre isso nós temos 1.800 postos de correio. O Pingo Doce, a Sonai tem menos de 300 pontos de venda. Portanto, isto tem uma capilaridade que nos permite chegar a todo lado, a todas as famílias, com uma qualidade de serviço apreciável. Mas começámos nos últimos anos, e com particular ênfase nos últimos 2, a sentir que o mercado estava a mudar. O mercado, que era basicamente um mercado B2B, transformou-se ou começou a cair este mercado B2B, primeiro por uma redução de preço e por uma redução de tráfego, e a nascer o mercado B2C, ou a crescer o mercado B2C, que está a crescer a taxas na casa dos 15% a 20% e é muito motivado pelo e-com. O e-com aqui é uma realidade onde Portugal e Espanha, por exemplo, estão francamente abaixo da média europeia, mas onde nós sentimos nos últimos 2 anos uma mudança radical. Todos os clientes de e-com, e eu como não tenho autorização ainda dos próprios para partilhar aqui, mas eu diria que hoje somos o maior player em termos de e-com. Todos os clientes de e-com tiveram crescimentos superiores a 2 dígitos neste último ano. E isto, obviamente, deveu-se também com uma preparação a priori nossa em termos de vários vetores. Primeiro, alguma proatividade. Nós tínhamos produtos que eram indiferenciados entre B2B e B2C. E começámos um processo, como já partilhei há bocado, não é rápido, infelizmente não é tão rápido como nós queríamos, mas em criar um portfólio adaptado ao B2B e um portfólio adaptado ao B2C. Na prática, isto não é muito diferente de termos um produto e depois somar-lhe atributos, funcionalidades, serviços especiais, como queiram falar, porque sejam pessoas ou famílias, querem um produto que seja recolhido num determinado sítio, entregue num outro, a um determinado horário, e depois são os serviços que o distinguem. Criámos também uma competitividade, enfim, o que eu falei há bocado, em termos de redução de custos, também fizemos, por muito que os presentes não gostem, fizemos uma enorme redução dos nossos custos de IT, foram quase 14 milhões de euros num ano só em custos de IT. Também trabalhamos muitíssimo na assistência ao cliente. Enfim, não estamos ainda, certamente, com a maturidade das empresas de telecomunicações em termos de assistência a clientes, mas estamos a aprender muito também com este modelo de negócio e estamos cada vez mais a seguir este modelo de verticalização, de gestor de conta, de informação integrada, de aposta nos CRM e etc. Portanto, também aqui nós estamos a inovar e o e-com é o nosso principal driver de mudança, porque a descida do tráfego postal leva-nos a um crescimento dos pré-encomendas. Isto é o que se passa em Portugal e é o que se passa em todos os operadores postais da Europa. Felizmente, enfim, partimos de uma posição simpática, nós somos destacadamente líderes de mercado em Portugal, temos uma posição de second tier em Espanha e diria que estamos no first tier em Moçambique, não estamos ainda presentes em Angola, e tudo isto é motivado, enfim, provavelmente em África não é bem o e-com que nos move,
mas em Portugal e Espanha é garantidamente o e-com e aquilo que nós chamamos os pacotes de pequena dimensão, que nos está a mover e que está a gerar aqui uma grande transformação no CTT. Obrigado, Manuel. Já estamos a chegar já ultrapassámos ligeiramente o tempo que tínhamos atribuído, portanto, para fechar esta sessão, Luís e Pedro, se calhar ia-vos pedir para serem bastante sucintos e se calhar começava por ti, Luís, dá-nos muito brevemente, em um minuto, a tua visão de como é que tu vês do lado da Ericsson este tema empresarial, este tema de inovação de produto. De forma muito, até porque não temos muito tempo, muito rápido, creio que se pode ver em três vetores, portanto, a convergência, a mobilidade e uma questão de cobertura. O mercado empresarial, como foi dito pelo Daniel, é endereçado de maneira completamente diferente e muito mais personalizado. Portanto, do ponto de vista de convergência, nós temos a nossa plataforma de convergência fixo móvel, o IMS, que tem sido, que é um standard no nosso aqui em Portugal. Temos a parte da mobilidade, que eu creio que a questão da mobilidade, o podermos ter a aplicação que nos interessa ter em qualquer lugar, portanto, começa a ser cada vez mais relevante. Temos a nossa plataforma do Mobile Unified Communication. Depois temos a questão da cobertura, que isto fazendo aqui um bocadinho assim um à parte muito rápido. No início, na abertura ontem foi passado um vídeo, desde já acho que o vídeo estava muito bem concebido, e estava lá portanto, um colega nosso, que já cá não está entre nós, que em 99, quando cheguei à Telesp celular, o engenheiro José Manuel João Mateus, a preocupação dele era a expansão da rede. E dizia sempre, Luís, há de chegar o momento da cobertura. Nós neste momento estamos que se não temos cobertura no menos na garagem do menos 4 já é um problema. Portanto, a Ericsson tem inovado aí também, temos um equipamento do indoor coverage que se chama Radio Dot, que tem a particularidade de ter a convergência broadband e voz. Portanto, dito isto, creio que são as três áreas que nós consideramos assim um bocadinho mais relevantes, que pode ajudar aqui os nossos parceiros a inovarem no mercado empresarial. Obrigado. Pedro, cabe-te a ti então encerrar a sessão de hoje e passava-te a palavra para dar a visão final da Huawei sobre este tema e se achas que efetivamente é possível inovar ao nível de produto num mercado tão concorrencial onde toda a gente tem acesso à tecnologia. Passava-te a palavra. Ok, ali o meu amigo Luís Silva referiu relativamente o vídeo que nós vimos e efetivamente eu também concordo, acho que foi um material bem conseguido e nós estamos sempre, nomeadamente no nosso ecossistema, estamos sempre a pensar no futuro e muitas das vezes também nos esquecemos um bocadinho do que já foi feito e do que é que nós temos vindo a fazer. No que diz respeito à Huawei e mais na Huawei Portugal, eu estou um bocadinho à vontade para falar sobre isso, até porque nós temos as 3 unidades de negócio, a dos operadores, a Carrier, temos a unidade de negócio do consumo que promove este tipo de devices, os smartphones, e temos também a unidade do empresarial, onde nós arrancámos o ano passado, onde temos já um leque de parceiros, nomeadamente distribuidores e integradores das nossas soluções, quer a nível empresarial, eu diria que nós temos um portfólio bastante vasto, que vai desde o networking, a Unified Communications, eu diria que de alguma forma também estamos presentes na parte do IT, e é óbvio que é possível, eu continuo sempre a acreditar e por isso é que a Huawei é uma empresa relativamente jovem e assumidamente sempre ligado ao cliente e à inovação, por isso essa é a razão pela qual a Huawei escolheu estar neste painel, é sempre uma prioridade para nós e se não fosse possível ter produtos novos
e soluções novas também nesta área do empresarial. Eu tive a oportunidade de ver o lançamento da notícia do lançamento do último serviço da Portugal Telecom e é verdade, 56% das grandes empresas em Portugal já tocam e já trabalham digital. Mas se nós olharmos para o grande universo do que é o mercado português, estamos a falar essencialmente de PMEs. E nas PMEs, unicamente 6% das empresas usufruem de tecnologia. Portanto, eu diria que a Huawei aí assume-se uma alternativa credível e com um compromisso bastante significativo nessa matéria para ajudar as PMEs em Portugal a serem mais ágeis, mais eficientes e usufruírem mais das tecnologias. E efetivamente é um bocadinho essa a nossa prioridade, também trazendo valor acrescentado aos nossos parceiros, que neste caso do empresarial é um negócio indireto, um modelo de negócio indireto, e nós também queremos trazer valor acrescentado e inovação aí, como é óbvio. E obrigado. Obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos, muito obrigado à PDC, muito obrigado ao Presidente do Congresso. Obrigado.